Olá, gente, tudo bem? Vamos nessa então, ó. Progressão aritmética. Repara só. Primeiro, o que é uma PA? Uma PA é uma sequência na qual cada termo, a partir do segundo, é igual ao seu antecessor, adicionado a uma constante R, chamada de razão. Bom, primeiro, cada termo a partir do segundo, porque o primeiro termo não tem antecessor, tudo bem? Então, repara só. Primeiro exemplo. 3, 5, 7, 9, 11, isso é uma PA. Cujo primeiro termo vale 3 e qual é a razão? Razão igual a 2, ó. 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9. Ou seja, isto é uma sequência onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao seu antecessor adicionado à constante 2. Essa constante nós estamos chamando de razão. Olha para a segunda. 8, 4, 0, menos 4 é uma progressão aritmética. O primeiro termo é 8, o segundo termo é 4, o terceiro termo é 0, não é verdade? E qual é a razão? Razão igual a menos 4, ó. 8 mais menos 4, 4. 4 mais menos 4, 0. E assim por diante. Tudo bem? Tranquilo? Então, repara só. E na letra C, outra PA. 5, 5, 5, 5. Por mais estranho que possa parecer, isso é uma progressão aritmética. Ela está dentro da definição. Cada termo é igual ao seu antecessor adicionado a uma constante R. Nesse caso, essa constante vale 0. Beleza? Qualquer coisa, pausa o vídeo, dá uma analisada na definição, vê os exemplos. Progressão aritmética. Assunto bem simples, hein? Agora, olha só. Vou sair aqui da frente para você analisar o seguinte, ó. Tipos de PA. A primeira é a crescente. O que é uma progressão aritmética crescente? Uma PA cuja razão é positiva. Gente, PA crescente, ou seja, a cada novo termo que você calcula, você tem um termo maior do que o antecessor. Isso acontece, por exemplo, na letra A. Concordam? Isso significa que essa PA é crescente, logo ela tem a razão positiva. Tranquilo? Ou, se você preferir, como a razão é positiva, logo ela é crescente, bom, aí você define o que é causa e o que é consequência. Tranquilo? Bom, uma PA pode ser decrescente, quando ela tem razão negativa, como a letra B. E uma PA pode ser constante, como a letra C, quando ela tem razão nula, razão igual a 0. Tranquilo? Razão positiva, razão maior do que 0, PA crescente. Razão negativa, razão menor do que 0, PA decrescente. Razão nula, desculpa, PA constante. Tranquilo? Não se esqueça que não é tão comum, mas podemos chamar também uma PA constante de PA estacionária. Mesma coisa, estacionária, constante. Tranquilão? Beleza? Mas agora vem cá. Eu vou sair da frente para te fazer uma proposta. Eu queria que você olhasse, por exemplo, para a PA representada na letra A. Nós já sabemos que aquela razão vale 2. A pergunta é, como você poderia adotar um procedimento padrão para chegar à razão? Que cálculo você faz na PA da letra A para conseguir chegar à conclusão de que aquela razão vale 2? Bom, a primeira coisa que muita gente fala é, é porque eu sei. Dá para ver. Beleza. Agora, você percebe isso. Agora, se a gente tiver que formalizar, vê se você concorda comigo. 5 menos 3 é 2. 7 menos 5 é 2. 9 menos 7 é 2. E assim por diante. Concordo? Na PA da letra B, 4 menos 8 dá menos 4. 0 menos 4 dá menos 4. Menos 4 menos 0 dá menos 4. Bom, e aqui 5 menos 5 é 0. 5 menos 5 é 0. Em resumo, se eu tiver que definir uma fórmula para calcular a razão de uma PA, vamos lá? O que eu posso dizer? Eu posso fazer o segundo termo menos o primeiro. Tá, mas eu também posso fazer o terceiro menos o segundo. Mas eu também posso fazer o 10º menos o 9º. Em resumo, vamos generalizar? Vê se você concorda. Para determinarmos a razão de uma PA, basta subtrairmos um termo qualquer, à exceção do primeiro, pelo seu antecessor. Aqui eu queria bater de novo na tecla. Basta subtrair um termo pelo seu antecessor, à exceção do primeiro, já que primeiro termo não tem antecessor. Começa a sequência do
Primeiro termo. Não, Rodrigo, mas vem cá, e se eu tiver o primeiro termo e eu colocar um termo antes desse? Minha gente, se você tem um primeiro termo e você coloca um termo antes desse, este novo termo passa a ser o primeiro e aquele primeiro termo passa a ter o segundo. Passa a ser o segundo. Não existe o 0º termo de uma sequência. Sempre começa do primeiro termo. Beleza? Vamos então formalizar aqui, ó. Uma razão, a razão de uma PA, é um termo subtraído do seu antecessor. Vê se você concorda. A n. Esse n é a posição ocupada pelo termo na sequência. A n menos. Bom, a n. O que é o a n menos 1? É o termo que vem antes do a n. Por exemplo, se você substituir esse n aqui por 5, aqui também é 5. 5 menos 1, 4. A5 menos A4. Se você substituir esse n por 10, esse n aqui também tem que ser 10. Aqui seria A9. A10 menos A9. Beleza? Agora só um detalhe. Aqui esse n ele tem que atender às seguintes condições. Já que n é a posição que o termo ocupa na sequência, esse n tem que ser qualquer número natural não nulo, exceto 1. Vamos entender? Natural. As posições são naturais. A posição de número 1, de número 2, de número 3. Não nulo, acabei de dizer. Sempre começamos do A1, não existe o A0. Se n puder ser 0, aqui seria o A0. E exceto 1, porque se n aqui for 1, esse n também será 1. 1 menos 1 é 0. Não temos essa definição. Começa do A1. Então, isso aqui é basicamente as restrições aos valores de n. N tem que ser um número natural, não nulo, exceto 1. Eu vou colocar um exemplo, pausa o vídeo e tenta fazer. Olha só. Pausa o vídeo e tenta fazer. Repara só, o cara diz o seguinte. Se x menos 1, 2x mais 1 e 4x são, nesta ordem, termos consecutivos de uma PA, determine numericamente a sua razão. Ele fala que esses três termos são termos consecutivos de uma PA. Beleza? Ele quer que a gente determine a razão. Agora ele quer numericamente. Bom, acredito eu que se você percebe que o texto afirma que formam uma PA, esses três termos, se você quer a razão, você pega, por exemplo, 2x mais 1 e subtrai de x menos 1. Concordo? Ou seja, eu pego um termo e subtraio do seu antecessor. Lembrando que como esse antecessor é um binômio, você coloca entre parênteses, tá? Para depois você fazer, entre aspas, a troca de sinal dos dois termos. Menos x mais 1, ou seja, 2x mais 1 menos x mais 1, x mais 2. Só que essa não é a resposta, porque ele não quer uma expressão algébrica que represente a razão, ele quer o valor numérico da razão. Então, bora lá? É a única forma de escrever a razão? Não, porque eu posso também fazer o quê? 4x menos o seu antecessor. Lembrando, é um binômio, coloca entre parênteses, etc. Bom, aqui vai dar menos 2x menos 1. Minha gente, 4x menos 2x dá 2x, então isso aqui é 2x menos 1. Então eu estou com duas expressões algébricas que representam a razão, que é constante, ou seja, esses valores são iguais. Ô, turma, se isso aqui ó, é igual a isso, então a gente iguala. Não conte para ninguém não, ó, iguala. E aqui você vai cair na equaçãozinha do primeiro grau, que se você resolver essa equaçãozinha, você vai achar x igual a 3. Agora, só se liga numa coisa. Se essa questão fosse uma questão objetiva, uma questão fechada, uma questão que trouxesse as suas alternativas, indiscutivelmente, uma das alternativas traria 3 como resposta. E a pergunta que eu lhe faço é, esse 3 é a resposta? Não é. Por quê? Porque ele quer que você calcule a razão. Isso aqui é o valor de x. A razão, ó, ou é x mais 2 ou é 2x menos 1. Aí você escolhe. Você pega esse 3, que é o valor numérico de x, e ou coloca na primeira expressão, ou coloca na segunda. Obviamente que vai ter que dar o mesmo resultado, já que as razões são iguais. Eu vou colocar o 3 aqui, ó. A razão vai ser 3 mais 2. 3 mais 2 igual a 5. Só para conferir. Caso você quisesse colocar esse x aqui, ó. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 1 é 5. Beleza? Então, definição, exemplos, tipos e cálculo da razão. Beleza? Vamos lá. Olha só. Fórmula do termo geral. Fórmula do termo geral. Gente, eu vou colocar aqui
os termos de forma genérica, tá? A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo, A3 e assim por diante. AN é um termo genérico qualquer, AN-1 é o sucessor do AN, beleza? Se você pensa na definição, o que é uma PA? É uma sequência onde um termo, a partir do segundo, é o antecessor adicionado a uma constante R, que nós vamos chamar de razão. Repara só, se eu pego essa definição e aplico aqui, vê se você concorda, A2 é A1 mais R. A3 é A2 mais R. A4 é A3 mais R e assim por diante. Agora, reflexão. Se eu continuar com essa mesma linha de raciocínio, vê se você concorda, o A10 vai ser A9 mais R. Concorda? O 10º termo vai ser igual ao 9º termo somado com a razão. Beleza? Tranquilo. Agora pense no problema. E se a questão te der o A1 para você achar o A10? Pense comigo. Você teria que ter o A9. Só que para achar o A9 você precisaria do A8. Só que para achar o A8 você precisaria do A7 e assim por diante. Ou seja, você teria que calcular o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, o A7, o A8, o A9 para ir achar o A10. Em outras palavras, aqui eu estou sempre escrevendo um termo em função do antecessor. Geralmente as questões fornecem o primeiro termo da PA. Vamos fazer o seguinte? Vamos escrever então A3 usando A1? Bora ver se dá? Vê se você concorda. A2 é A1 mais R. Eu vou pegar esse A1 mais R e vou substituir aqui, ó, no A2. Então vai ficar assim, ó, A1 mais R mais R. Perceba, A2 mais R, A2 mais R. R mais R é 2R, ou seja, A3 também pode ser escrito como A1 mais 2R. Pera aí, Rodrigo, pera aí. A3, então, é A2 mais R ou é A1 mais 2R? Tanto faz. Você vai escrever dessa forma se ele te der o A1, você vai escrever dessa forma se ele tiver o A2. Você quer ver? Usando a definição, A4 é o seu antecessor, A3, mais R. Vamos escrever em função do A1? Quem é A3? A1 mais 2R. Então, eu vou jogar no lugar de A3, A1 mais 2R. Então, ficou A1 mais 2R mais R. Em outras palavras, quem é A4? A1 mais 3R. Percebam, eu posso escrever o A4 usando o A3, eu posso escrever o A4 usando o A1. Na verdade, você pode escrever um termo usando qualquer outro termo da sequência. Beleza? Minha intenção é que escrevamos em função do A1, porque geralmente vai ser esse termo que a questão vai te fornecer. Então, eu queria fazer o seguinte agora. Eu vou fazer a pergunta, você pausa e tenta ver se você consegue, ó, escrever A5 usando A1. Pausa aí. A5 vai ser A1 mais 4R. Quem vai ser o A6? A6 é A1 mais 5R e assim por diante. Você sabe o que eu quero que você perceba? Bom, duas formas de você enxergar isso. 1 mais 5, 6. 1 mais 4, 5. 1 mais 3, 4. Ou seja, você pode escrever qualquer termo em função de qualquer outro, desde que a soma do índice deste outro termo com o coeficiente da razão dê o índice do que você está querendo calcular. Percebe? Ou, como algumas pessoas preferem, o coeficiente da razão é o primeiro índice menos o segundo. 6 menos 1, 5. 5 menos 1, 4. Generalizando, quem vai ser o AN? AN vai ser A1 mais N menos 1 vezes R. AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Você percebe a construção da fórmula do termo geral? Percebeu? Aí aquela velha história, esse N, posição, tem que ser um número natural, não nulo. Beleza? Aqui eu não coloquei o exceto, o 1, como eu coloquei quando eu falei sobre a razão, pelo seguinte, se você quiser substituir esse 1 aqui, esse N por 1, vai dar uma igualdade óbvia, porque aqui 1 menos 1 é 0, você vai ficar com A1 igual a 1. Beleza, isso é verdade. Vou sair da frente para você dar uma analisada aí. Qualquer coisa, pausa o vídeo e continua a sua análise, tá certo? Bom, agora, eu queria propor aqui uma reflexão. Eu disse que, geralmente, a questão fornece o A1. Vamos pensar no seguinte. Suponha
que a questão pedisse de novo o A6. Só que a questão não forneceu o A1. A questão forneceu o A2. Será que é possível? Pense aí. Se a questão pedisse o A6, mas te desse o A2, você pode. Provavelmente você deve ter pensado, bom, se aqui fosse A2, 6 menos 2 dá 4. Eu ficaria A2 mais 4R. Você pode escrever A6 usando o A3? Será que pode? Pode. Porque ó, se aqui fosse A3, 6 menos 3, aqui seria 3R. Em outras palavras, você pode escrever um termo em função de qualquer outro, desde que o coeficiente da razão seja a diferença entre esses dois índices. Se você entendeu o que eu falei, agora eu vou ter que generalizar, vai ficar chato. Ó, observação, olha para lá. Gostei não, calma, tô aqui para te ajudar. A n é igual a um AK qualquer, mais n menos k vezes r. Pensa comigo, que eu acabei de falar. A6, que pode ser escrito como A1 mais 5R, ele também pode ser escrito como A2 mais 4R, que eu acabei de lhe dizer, ó, 6 menos 2, 4, n menos k. Ó, 6 é n, 2 é k. Quem é 4? N menos k. Pausa aí para ver se você entendeu. Mais importante do que você ficar se preocupando em memorizar essa relação, essa fórmula, sabe o que é? É você perceber que você pode escrever um termo em função de qualquer outro, desde que ó, a soma desses dois números dê a posição do termo que você quer calcular. Beleza? Por exemplo, vê se está certo, A10 é igual a A7 mais 3R. A10 é igual a A6 mais 4R. A10 é igual a A1 mais 9R. Ou seja, você pode escrever um termo em função de qualquer outro. O que geralmente eu escuto é a pessoa falar assim, Rodrigo, vem cá. Vou pegar o A6, por exemplo. Você está me dizendo que A6 é A1 mais 5R, A2 mais 4R, A3 mais 3R, A4 mais 2R, A5 mais 1R. Sim. Rodrigo, se tem tantas maneiras de eu escrever o A6, a minha pergunta é, e eu vou escrever de que forma, Rodrigo? Turma, você vai escrever usando o termo que a questão te deu. Se a questão te pede o A6 e te dá o A2, não tem por que você dizer que A6 é A1 mais 5R. Você vai escrever usando o A2 porque a questão lhe deu o segundo termo. É isso que você tem que pensar. Beleza? Vê se fica tudo direitinho. Vamos fazer uma questão do Enem? Se liga só. Pausa o vídeo e tenta fazer, hein? O número de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro, 34.500, em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Bom, vamos lá. Primeiro, quando ele diz que esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes, você já sabe que isso é uma sequência. Vamos fazer a lista aqui, ó. O que é que ele está te dizendo? Em janeiro, 33 mil passagens. Fevereiro, 34.500. Março, 36 mil e assim por diante. Bom, isso é uma progressão aritmética de razão igual a 1.500. Se ele quer saber quantas passagens foram vendidas em julho, sétimo termo. Tudo bem? Questão essa, gente, que eu acredito que a maioria, quando pega essa questão numa prova, nem aplicação de fórmula de PA faz. Você vai meio que na tora, né? Mais 1.500, mais 1.500, mais 1.500 e chega lá em julho. Mas vamos aplicar a fórmula. Repara só. A7, você pode escrever A1 mais 6R, A2 mais 5R, A3 mais 4R. Você é quem escolhe. Eu vou dizer que A7 é A1 mais 6R. Só que primeiro eu vou ter que calcular essa razão. Essa razão, se a gente quiser formalizar, eu posso fazer, por exemplo, o A2 menos o A1. 34.500 menos 33.000, 1.500. Como é que eu vou escrever o A7? A7 é igual a A1 mais 6R. A1 é 33.000, a razão é 1.500. 33.000 mais 6 vezes 1.500. 9.000, 9.000 mais 33.000, 42.000. 42.000, letra D de dado, questão bem fácil. TRI fácil aqui. Agora eu queria propor duas reflexões. A primeira, julho foi o A7 simplesmente porque julho é o sétimo mês do ano?
A resposta é não. A resposta é julho foi o A7, porque além de julho ser o 7º mês do ano, a questão disse que o primeiro termo é janeiro. Então, janeiro é o primeiro termo, fevereiro é o segundo termo, consequentemente, julho vai ser o 7º termo. Você sabe por que eu estou te falando isso? Se a questão dissesse que março foi o primeiro mês de análise da venda de passagens, se março fosse o primeiro termo da nossa sequência, julho já não seria mais o A7. Então tome cuidado. Não é obrigatório que, se você analisar meses do ano numa questão contextualizada, necessariamente janeiro tem que ser o primeiro termo. E a segunda, repare comigo, o número mensal de passagens aumentou no ano passado, blá blá blá. Quantas passagens foram vendidas em julho do ano passado? Está no mesmo ano. Sabe por que eu estou te falando isso? Se ele falasse quantas passagens foram vendidas em julho desse ano, galera, se ele colocasse em julho desse ano, eu não teria mais o A7. Vê se você concorda comigo, eu teria o A19. Porque passariam os 12 meses do ano passado, mais 7 meses desse ano. Seria A19. Você sabe onde é que eu quero chegar? Quando você pega numa prova, principalmente na do Enem, quando você tem muitas questões para resolver, você pega uma questão de PA, você fala assim, ó, PA, aí você meio que se abre. É nessa de se abrir que você toma porrada, viu? Leve de forma séria, focado e focada, porque cair num distratorzinho aqui é daqui para ali. Beleza? Tranquilo? Bom, olha essa questão aqui da Baiana de Medicina. Vou sair daqui para a gente ler. Repara só. Inspirando-se na arte de Mestre Vitalino, um artesão construiu um conjunto de girafas, tendo a menor delas 10 centímetros de altura. Organizando-se essas girafas em sequência crescente das alturas, verifica-se que essas aumentam segundo uma progressão aritmética. Se a quinta girafa tem 20 centímetros de altura, determine a posição ocupada na sequência pela girafa, que tem 32,5 centímetros de altura. Bom, esta questão já disse que é uma PA. Bom, já vou montar aqui a minha PA. Ele disse que as alturas das girafas formam uma progressão aritmética. Ele disse que a primeira tem 10 centímetros de altura, que a quinta tem 20 centímetros de altura, e ele quer saber a posição ocupada nessa sequência pela girafa que tem 32,5 centímetros de altura. Bora ver o seguinte? A1, A5... AN, um termo qualquer. Isso é o AN. Ele quer a posição ocupada pela girafa de 32,5 centímetros de altura. Ou seja, ela quer que você calcule o valor de N, que é a posição que essa girafa vai ocupar. Bom, AN, você sabe que a fórmula do termo geral é A1 mais N menos 1 vezes R, blá, blá, blá. Primeiro passo. Eu tenho A5 e tenho A1. Eu vou achar a razão, vou calcular a razão. A5, que é 20, é igual a A1, que é 10, mais 4R. Bom, 20 menos 10 é 10. Se 4R é igual a 10, só para ganhar um pouquinho de tempo, já vou colocar que essa razão vale 2,5. Vou colocar em decimal, já que aqui está em decimal. Galera, olha só, fórmula do termo geral. AN é igual a A1, mais N, que é o que eu quero saber, menos 1, vezes R. Substituição de informações, ó. AN, 32,5, é igual a 1, que vale 10, mais N menos 1 vezes a razão. Daqui para frente, galera, pede para alguém aí terminar esse cálculo e aí você vai chegar à conclusão de que esse N vale 10, logo a posição ocupada por essa girafa é a posição de número 10. Beleza? Uma questão discursiva e que não tem esses bichos de 7 cabeças todo para a gente resolver. Beleza? Tranquilão?